Tá, na reunião passada, a gente discutiu o artigo do pessoal da USP, né? Acho que as duas pessoas são da USP, da Eliane Grola e da Raíssa Silva Santana, que falava sobre o singular nu pré-verbal no português, em frases como baleia azul está extinta, baleia encalhou nas docas ontem, com esses diferentes efeitos de sentido que pode ter, representando seja um indivíduo único, ou a espécie, ou um estágio assim. Então, basicamente, o que o artigo fez foi testar a aceitabilidade dessas sentenças no português brasileiro, em um teste de aceitabilidade, em que ele tem basicamente cada condição, né? Tem a sentença, deixa eu pegar aqui de certeza. A condição 1, que é a sentença genérica, que é quando o singular nu ocupa a posição pré-verbal. Por exemplo, pássaro gosta de voar, uma condição genérica, uma sentença genérica. Tem a sentença com predicado de espécie, que, por exemplo, maçã vem em três cores. E tem a sentença com predicado de estágio, como criança comprou bastante doce. Aí, basicamente, o que eles faziam é, se apresentava primeiro um contexto, meio que uma historinha, parece ser uma metodologia que é empregada para criança. E depois, ao fim, você dava a frase para a pessoa julgar em sim ou não se aquela frase era aceitável. Elas não utilizaram aquelas escalas de aceitabilidade. Só o sim ou não da resposta. Aí, basicamente, teve um grupo que ouviu no primeiro dia com um contexto antes e no segundo dia sem contexto. E o outro grupo ouviu no primeiro dia sem contexto e no segundo com contexto. Só que eles acabaram excluindo um dos grupos por problemas metodológicos que eles não explicam e dando resultado só da outra metade. E aí o que eles viram foi que que na percepção das sentenças genéricas, elas eram muito bem aceitáveis. Então, por exemplo, aquilo como o pássaro gosta de voar, um modo genérico é aceitável, 94% de aceitação. Já os predicados de espécie também era 88, 94%. E os que tiveram problema de aceitabilidade foram justamente os predicados de estágio, como aquele criança comprou bastante doce. Então, foi isso que eles encontraram. E eles fizeram algumas outras manipulações, identificando, analisando participante por participante, a diferença de alguns itens, mas em geral foi o que eles encontraram, de que esse predicado de estágio ele é mais difícil de ser aceitado e que o contexto anterior ele pode ajudar a aumentar a aceitabilidade. Eu acho que é isso. E é isso que eu lembro da reunião passada. Tô impressionada. Assim, tava muito bem resenhada. Alguém quer mais falar alguma Memória, meu coisa? Deus. É? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse estudo? Não. Tá bom, então. Então, eu sugiro que Maida começa a apresentar. Oi, tá me Tá ouvindo? animada? Animada? É? Qual é o sentimento? Animada, tranquila, nervosa? Acho que, não sei. Tá bom, então. Acho que só quero fazer um disclaimer antes de que eu acho que eu não soube resumir muito bem meu trabalho, não. E porque é muita coisa e eu acho que eu não soube colocar muito bem exatamente o que, que eu deveria pontuar. Então acho que eu fiz uma coisa muito grande em muitas partes e pequenas em outras e talvez eu deva reformular isso. Então está sendo um bom momento para antes da defesa. Totalmente. Sem a pressão, né? Porque vocês sabem que na defesa, em teoria, tem 20 minutos.
Agora, eu nunca fui para nenhuma defesa que foi 20 minutos. Então, é aquela já é 30 minutos, vira 30 minutos. Mas você apresentar a sua dissertação ou até a sua tese em 30 minutos é um grande desafio, né? Então, a Maida vai. Hoje eu acho que não vai ficar entre 30 minutos, né? Inclusive, digamos, um esboço que ela vai apresentar na defesa. E se vocês puderem, né, assim, claro, estimular positivamente, que é sempre bom, né, que a gente ouvir o que tá bom, mas também contribuir construtivamente, né, assim, tal parte eu acho que não ficou muito claro, talvez você pode explicar um pouco mais, ou, né, assim, achei muito legal quando você falou aqui, mas você falou muito rápido, essas coisas assim, ou, né, qualquer dúvida também, vocês podem interromper, né, imagino, Maida. Não tem Claro, problema, né, de perfeitamente. interromper, porque a gente não está cronometrando agora nem nada. Então seria legal, né, vocês interromperem quando uma coisa não ficar clara, inclusive para a gente perceber, né, se aquilo precisa de maiores explicações. Pedro tem uma pergunta. Eu já quero começar levantando uma pergunta. Maida, você toca teclado, é? Muito legal. É porque tá ao Eu fundo, adoro, né? mas quem toca mesmo é meu pai. Mas tá, vou compartilhar aqui então. Peraí, acho que eu vou botar ao contrário aqui. Vou apresentar. 6. Calma aí, galera, que eu tô organizando aqui. Show. Tá aí certinho, né? Sim. Assim. Beleza. Tá bom. Então vamos lá. O meu trabalho, o título é Composição de Sintagmas Preposicionadas e as Relações Semânticas no Português Brasileiro. Um estudo de processamento com EG. Tá. Então, um breve resuminho, né? Comecei com essa frase aqui que é muito legal. O pensamento humano e a linguagem possuem uma capacidade extraordinária de combinar estruturas simples em estruturas semânticas mais complexas. Então, aqui a gente vai explorar, né, o processamento de combinações substantivo, preposição, substantivo, em sintagmas preposicionadas em português brasileiro, como janela de madeira. Então, a gente se propôs a pesquisar com a EG como a diferença entre as relações conceituais temáticas nas combinações podem engajar certos processos cognitivos. Só queria aumentar a tela aqui. Não estou conseguindo. Tá bom. Certos processos cognitivos, né? Então, por exemplo, como castelo combina com de areia. E isso a gente vai ver a partir de duas variáveis, material e função. E vocês vão ver um pouquinho mais para frente o que é cada variável de material e de função. E a gente vai entender também, né, se há influência por conta da maneira que essa composição ocorre no português brasileiro, por ser justamente veiculada por uma preposição ali no meio. Então, primeiro, o que é a composição, né? Bemis e Pilkany, num trabalho deles, eles identificaram um componente que passou a ser reconhecido como uma assinatura neurofisiológica associada aos processos combinatórios, que ocorre aos 200 milissegundos. Isso quer dizer que eles contrastaram combinações nome-nome, tipo Red Bolt, e lista de palavras, como Cup Bolt, que não tem combinação. E eles perceberam que havia uma ativação neurofisiológica intensificada quando relacionada a processos combinatórios, ou seja, nome-nome, Red Bolt. E que esses processos combinatórios, essa ativação, ocorria a aproximadamente 200, 250 milissegundos após o início da palavra alvo.
em contexto combinatório. Então, e essa ativação se deu no lobo temporal anterior esquerdo, no LATL. Mas, com base nisso, a gente queria investigar outra coisa também, para além da combinação. E aí, a gente encontrou esse artigo de Flick, né, que ele investigou as relações semânticas em contextos combinatórios. Então, ele investigou as relações semânticas e a composição de frases mínimas, como a Red Bolt, analisando as variáveis das relações temáticas e das modificações de características, utilizando também o MEG. Ele contrastou Trophy Cabinet, que é um local onde os troféus são guardados, e Metal Cabinet, que não é um local onde metais são guardados, mas que é interpretado mais como um atributo, né? Que é um armário feito de metal. Calma aí. Tá. Então, em consonância com os estudos de Buchanan, ele, de fato, encontrou que existia uma negatividade aos 250 milissegundos modulada pela composicionalidade em relações temáticas. No entanto, diferente de Buchanan, para as relações temáticas, ele não encontrou essa ativação no LATL, e sim no LPTL. Mas, principalmente, o que é relevante agora de saber é que ele mostra que as respostas neurofisiológicas indicam que existe uma relação conceitual que interfere em como a gente processa e como o nosso cérebro ativa quando a gente está processando essas relações que são semânticas, além da combinação, simplesmente de juntar uma palavra com a outra, que tem uma combinação. E aí, a gente foi e pensou assim, beleza, mas como que isso pode ser produtivo no português brasileiro? Ou seja, como que funciona essa relação temática do português brasileiro? E aí que a gente pensou nos sintagmas preposicionados. E aí, como que ficam as relações? Beleza. Primeiro a gente pensou na de material, assim como o Flick lá pensou, que tem uma relação de feito de. Ou seja, o nome vai se relacionar diretamente com o material de que ele é composto. No caso aqui, molho de vinho, molho feito de vinho. O nome, preposição, nome, né? Que indica material. Já para a função, que seria a relação temática, expressa uma relação de feito para, que tem um processo de coerção no verbo que explicitaria essa funcionalidade. Então, a adega de vinho vira adega feita para armazenar vinho, com esse processo de coerção de complemento. Então, ali a gente tem o nome, a preposição e o nome, mas a interpretação implícita é o nome com a função, com o verbo e o nome em seguida. Beleza. Então, para embasar todo esse esquema aí, a gente consultou Pustejovsky. Pustejovsky, ele vai falar sobre a estrutura de qualia. A estrutura de qualia é formada por 4 dimensões: constitutivo, formal, télico e agentivo. O constitutivo é o que é feito de, o formal é o que X é, ou seja, o que o objeto é, o télico é a função do objeto e o agentivo é como ele se tornou o objeto. Que permite, né, que o item lexical seja decomposto em mínimos detalhes. Isso porque há uma representação mais explícita das múltiplas dimensões e papéis semânticos que esse item pode ser atribuído. E ele chama isso de qualia, que forma esse significado geral do que o item é. Então, como eu falei, um item A, aqui, né, um item X, no caso, ele é formado por essas 4 dimensões de qualia: constitutivo, formal, télico e agentivo. O que ele é, como ele foi feito, do que ele é feito, o que ele é, qual a função e como ele se tornou.
Então, com o objetivo de estudar a influência das relações semânticas no processamento de estrutura de nome mais preposição, mais sintagma preposicionada, a gente escolheu contrastar dois tipos, que foi a constitutiva, que é a de material, que expressa um sentido de feito de, e a télica, que expressa uma relação de função de. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre o constitutivo. O constitutivo, ele segue uma interpretação que aparenta ser mais direta do que o do télico, uma vez que seu sentido está diretamente ligado ao que é intrínseco a ela, ou seja, a propriedade que a constitui. Então, com isso, é possível, né, que substantivos como móvel e gaveta possuem um valor constitutivo em relação à madeira, por exemplo, já que são majoritariamente compostos desse material. Isso se torna mais evidente quando a gente analisa essas estruturas de composição mínima, que o quale constitutivo é geralmente introduzido na composição por um substantivo, um outro constituinte, que no nosso caso é a sintagma preposicionada. Então, essa facilidade de interpretação e a transparência pode ser atribuída à estabilidade da relação, porque objetos geralmente são feitos de algum material. Então, de alguma forma, né, a relação direta dos itens télicos é justamente porque sempre um objeto concreto vai ser feito de algum material. Então, isso a gente já interpreta dessa maneira naturalmente. E aqui eu dei o exemplo, né, que no caso de couro, em bolsa de couro, expressa um valor de quale constitutivo para o núcleo bolsa, porque uma bolsa de couro é feita de couro. E para todos os itens dessa categoria, isso se repete. O que X é feito de. E isso é meio que estável demais, não tem muita variação. Sempre o item X é feito de. E por isso que ele tem uma interpretação mais direta. Por outro lado, o télico, que é o de função, ele infere um propósito ou a funcionalidade de um item, que indica a existência de uma ação implícita relacionada ao objeto. Então, justamente por ele ser implícito, ele tem uma interpretação mais polissêmica, né? Mais difícil ali de ser associada. E aí eu estou aqui dando dois exemplos, né? Opa, eu acho que eu não coloquei os dois exemplos agora que eu estou percebendo. Eu não coloquei os dois exemplos, desculpa, gente. Mas no caso aqui, o que eu quero dizer é que... Tá, peraí. Estou um pouquinho nervosa. Tá nervosa, mas tá indo muito bem, tá? Obrigada, Léo. Obrigada. Então, no caso, eu vou resumir, né? E é basicamente isso, de que a interpretação da função, ela exige um item que está implícito. Então, comparado ao quale constitutivo, ele possui múltiplas interpretações e a sua relação é menos estável ou pouco estável, porque a atividade do verbo ali, ela muda para cada situação em que ela está contextualizada. Assim, não é tão óbvio a sua fórmula, né? Então, aqui, por exemplo, mesmo que ela possua um sentido de com a função de, ela tem que se adaptar. E aí a fórmula fica o que X, o objeto, é feito para Y, ação, verbo de algo. Então, adiciona mais uma variável ali e mais um grau de dificuldade. Por isso que a sua relação não é tão direta nem tão transparente em relação a de constitutivo. Ficou claro? Sim. Tá. Sim, Maida. Tá. Então, outra forma de explicar, além da maneira de explicar essas duas relações, da télica e da constitutiva, no caso da função e do material,
são as relações temáticas que Estes vai descrever. Ela vai diferenciar relação temática e relação atributiva. Ele vai apontar que as relações temáticas podem estar conectadas às funções. Nesse contexto, né, então o termo cadeira pode ser associado para sentar. Já as relações atributivas, elas atribuem propriedade a um substantivo, e cadeira pode ser associada à madeira. E aí, Estes também vai falar uma coisa da agulha de couro, e é muito legal, e eu vou ler aqui agora para mostrar. O couro serve mais frequentemente a um papel composicional, atuando como a substância da qual outros objetos são feitos. Ao integrar couro tematicamente com outro conceito, essa relação composicional frequentemente é ativada. No entanto, algumas expressões, como agulha de couro, implicam uma relação diferente da composição. Nesse caso, ela ilustra a natureza interativa da integração temática. Então, embora uma agulha não possa ser feita de couro, a agulha de couro é compreendida relativamente rápido, porque as categorias dos dois conceitos restringem a apreensão de uma relação temática plausível. O que isso quer dizer? Nesse caso, a gente atribui uma característica de função. O que isso quer dizer? Que, comumente, quando couro aparece, né, em agulha de couro, a gente já atribui couro, ele já tem uma interpretação natural de material. Então, a primeira interpretação talvez seja associar a um material. Só que, de maneira plausível, a gente também consegue associar uma relação temática que é de função. Então, existe essa multiplicidade ali. Enquanto um substantivo ele carrega uma estrutura de qualia nele que tem uma frequência maior de interpretação, como no caso de couro, que normalmente é associado ao material, a gente ainda, dependendo do contexto da combinação, a gente consegue fazer uma associação e trazer uma interpretação nova, como no caso ali da relação temática de função. E aí, existe uma outra coisa também que complementa essas relações temáticas, principalmente quando a gente vai falar das relações télicas, né? Das relações de função, que é o processo de coerção. O processo de coerção foi uma teoria que Puszczajowski desenvolveu, principalmente Puszczajowski desenvolveu, que é como se fosse uma conversão semântica, que ajusta um argumento, ou seja, o argumento a um tipo de evento que está sendo exigido pelo núcleo. Caso contrário, esse desajuste, né, resultaria em uma incoerência argumentativa. E isso daria um problema na interpretação. Isso se aplica, por exemplo, quando o núcleo que seleciona seus constituintes requer um evento, mas recebe um item de tipo de entidade, como em começou o livro. Então, assim, begin the book, né, que é o exemplo original. Começou o livro. Você não literalmente começa um livro, você começa algum livro, né? Nesse caso, começou demanda um evento, algo que pode ser experienciado, mas ele está recebendo ali como complemento um livro, que é uma entidade física, gerando uma incompatibilidade de tipo. Então, para resolver essa incongruência, livro ele vai ser reinterpretado como um evento associado ao objeto. Então, isso resulta em uma leitura implícita de como ler o livro. Então, aqui tem um esquema, né? O type shifting, a solução de type shifting o autor começou, aí tem o the book que ele recebe. Só que aí tem uma transferência de entidade para evento e a gente interpreta como ler o livro. Porque aí você começa a ler o livro. E aí, de fato, faz sentido. O mais interessante é que isso se relaciona diretamente com a estrutura de qualia, no sentido de que o tipo, o evento, pode ser ativado ou reinterpretado como uma ação típica da estrutura de qualia que ele faz parte. Ou seja, por exemplo,
uma ação de funcionalidade para o qualiatélico. Por isso faz sentido que a interpretação de um sintagma como tábua de carne ou serra de madeira esteja relacionada a um efeito de coerção semântica, que exige que haja uma mudança de tipo, né? De entidade para evento, saindo de uma denotação de objeto para evento. E aí eu vou explicar. No caso de tábua de carne, apesar de ser um nome concreto que não seleciona um complemento, o tábua não seleciona de fato um complemento ali, porque não é um verbo, né? É possível que por conta do item tábua, quando está relacionado à carne, seja inferido um qualiatélico, ou seja, uma função de uma tábua que é feita para alguma coisa. Assim, é provável que uma ação e um evento como cortar seja necessário para completar essa semântica dessa combinação. Então, vai tornar isso como tábua feita para cortar carne. Enquanto o item serra de madeira, por ser deverbal, a lógica já se inicia com o sentido télico associado ao nome serra, que já, de maneira intrínseca, seleciona ali esse complemento de madeira, porque serra já infere serrar, ou seja, serra para serrar madeira. Ok. E aí, aqui, eu vou fazer uma leve comparação entre Pustejovski e Jackendorf. Por quê? Pustejovski, ele vai propor todo esse esquema que a gente conversou ali agora, como se... Opa, desculpa. Ah, sim, beleza. Que essa estrutura, ela está relacionada à estrutura de qualia e ela tem esse desencontro e necessita desse reencaixe tipológico para que o complemento seja transformado em evento. O objeto seja transformado em evento. E esse processo, né, de coerção enriquece essa composição semântica. Já Jackendorf, ele vai propor uma coisa diferente. Ele vai falar um pouco mais de uma visão macro e mais contextual da coerção. Então, para além do que Pustejovski já fala, ele vai dizer, na verdade, que o ponto-chave, né, é que o evento ele não vai ser interpretado como reading the book, por exemplo, como lendo o livro. Ele vai ser interpretado como uma atividade não especificada. Então, ele não vai ter ali uma definição. E essa atividade não especificada, ela vai ser completada utilizando de recursos mais amplos e externos para poder complementar essa atividade. Então, ele vai usar de contexto e até de pragmática para poder completar o sentido ali da combinação. Então, em um processo de coerção para Jackendorf, não vai ser simplesmente a troca de um objeto para uma entidade acrescentando um verbo ali. Para ele vai ser a troca de um objeto para entidade com uma atividade não especificada que vai ser complementada em uma visão contextual e até pragmática. Beleza. Agora, olhando para a prática, né? Então, vamos olhar o processamento. Quais são as evidências neurofisiológicas? Quais são as evidências dessas relações utilizando o EEG também? E aí, a primeira coisa que a gente vai falar é de composicionalidade. E aí, voltando lá aos estudos de Bemis e Buchanan, eles encontraram uma série de estudos, né, que eu citei ali, eles encontraram o mesmo resultado. Há uma modulação espacial e temporal para o processo combinatório basal, que é o Basic Composition, né, que eles chamam de Basic Composition. E aí, aqui eu vou destacar 3 descobertas principais. Uma ativação de 200 milissegundos do LATL, uma ativação aos 200 milissegundos também no LPTL e um efeito aos 300 milissegundos
no VMPFC, que esses 350 milissegundos ali é equivalente a mais ou menos o N400 do EEG. E aí, primeiro, sobre o LATL, né? O LATL foi identificado como a principal região associada ao processamento de combinatoriedade, com um aumento de atividade registrado entre 200 e 250 milissegundos após o termo alvo da combinação, no caso, Bolt e Red Bolt. Já o PTL é uma região que indica um maior envolvimento na construção de representações que são structure-based, ou seja, essa região está mais associada a efeitos combinatórios ligados à análise sintática. No entanto, ele também ocorreu quando teve composição. Já o VMPFC é um estágio tardio da composição, e ele está possivelmente atrelado à integração final do significado. No entanto, o mais interessante sobre essa área é que, diferente das outras regiões, ela não é tipicamente linguística, e ela é frequentemente associada a sistemas mais amplos de cognição social, tomada de decisão e memória episódica, que já começa a conversar com a ideia de coerção que a gente tinha falado, de que tem a ver um pouco com essa contextualização e até a pragmática. E aí, como que a gente linka composicionalidade e relações temáticas? No fim das contas, a ideia é de que a combinatoriedade é um processo distribuído e depende de uma interação entre diferentes áreas do cérebro, processos cognitivos, para integrar significado. E essa perspectiva é reforçada quando a gente fala de estudos como o de Flick, que destaca como a composicionalidade não é um processo isolado, mas pode ser intermeada por significados para conectar conceitos, complexificar as interpretações, como as relações temáticas. Então, o Flick, ele vai falar o seguinte, ele vai contrastar, né, Metal Cabinet e Trophy Cabinet, e ele identificou processos neurofisiológicos meio que especializados para cada tipo de relação, tanto para as que são combinatórias tradicionais ali, que não envolvem as relações temáticas, mas para as que envolvem relações temáticas. Então, nas atributivas e nas composições mínimas de Red Bolt e nas atributivas que são a de armário de metal, ele observou, de fato, uma ativação no LATL por volta de 200 milissegundos, exatamente como o Buchanan achou. No entanto, na janela de... Desculpa. Na mesma janela temporal de 200 milissegundos, no caso das relações temáticas, que são as de função ou as de conteúdo, ele encontrou uma ativação no PTL, que é associada ao processamento de estruturas argumentais complexas e tem uma relação sintática mais forte. Nesse caso, isso corrobora com o fato de que a relação de função e a relação espacial nos compostos temáticos exigem essa recuperação das relações ocultas, que dependem de uma integração sintático-semântica ali. Então, faz sentido que ele tenha encontrado a ativação no PTL para as relações temáticas. Então, fazendo um paralelo com os nossos estudos, a visualização dessa relação temática é muito evidente por conta da mediação da preposição, que explicita uma relação semidireta, mas, ao mesmo tempo, ela não elimina a necessidade de uma desambiguação semântica. O que isso quer dizer? Que existe uma relação integrada entre a sintaxe e a semântica quando a gente fala de um item como serra de madeira. Ou seja, quando há necessidade, enquanto há necessidade clara de uma carga semântica para inferir um sentido explícito,
Por exemplo, tábua, que é feita para cortar carne. Contudo, simultaneamente, ocorre uma demanda de ativação de uma integração de um composto e uma estrutura sintática, no caso o verbo, inferido implicitamente na composição, para estabelecer relação entre os termos, tábua de cortar carne. Isso evidencia como diferentes tipos de composição envolvem graus distintos de mediação semântica e sintática, ativando representações conceituais específicas para estruturar seu significado. Então, exatamente o que eu falei. A gente usa da semântica para inferir o sentido, que é feita para cortar, mas ela também tem uma relação sintática, que é o acréscimo do verbo ali, que a gente não consegue, que a gente precisa, né? Não tem como não ter esse acréscimo para fazer a interpretação. Beleza. Só que aí a gente foi procurar evidências de composicionalidade com EG, para poder fazer um paralelo mais claro com um método que a gente ia utilizar, que é o EG, porque até então a gente só estava olhando para trabalhos que usavam MEG. E aí realmente ficava mais abstrato ainda fazer essa comparação. E aí a gente encontrou os estudos de Neufeld. Neufeld, ele relatou um padrão semelhante ao que Bemis e Buchanan achou, no intervalo de 184 a 256 milissegundos, no qual no EEG houve uma modulação negativa quando ele comparou condições combinatórias, ou seja, no caso dele foi Blue... Calma aí, rapidinho, que eu vou pegar exatamente o nome que ele... Car, não? Blue Car, isso. É verdade, Blue Car. Blue Car e não combinatórias, que aí foi lista de palavra, tipo Cup Car, e também não palavra, que aí era car. E também pseudo-palavra, que foi Earl Car, que não dava para pseudo-palavra, né? E ele percebeu que no EEG, esse aumento da negatividade continuou até 400 milissegundos após o início do substantivo, com um efeito que aparentou ser semelhante em termos de tempo e distribuição aos N400 comuns, tradicionais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada aspecto que ele analisou e por que isso foi interessante e relevante e que vai, em seguida, ser relevante também para a nossa análise. O primeiro intervalo que ele analisou foi o de menos 50 a 100 milissegundos. Eles buscaram identificar algum tipo de efeito de antecipação, ou seja, processos preparatórios associados à combinação sintática. Nesse caso, enquanto estímulos não combinatórios não apresentaram nenhum efeito, os combinatórios, como o Blue Car, iniciaram uma onda negativa, mais ou menos aos menos 50 milissegundos, antes mesmo do substantivo ser apresentado. Eles associaram isso a efeitos de inicialização de uma combinação, em que a estrutura sintática é antecipada. O que quer dizer que a composicionalidade parece ser construída já em processos anteriores à visualização do nome subsequente, né, do que está fazendo a combinação ali. Ou seja, tem uma projeção de uma combinação sintática ocasionada pelo processamento do adjetivo. Isso gera um espaço vazio que será preenchido com esse item que é compatível. Só que aqui é interessante falar, né, que ele está falando de um adjetivo. E um adjetivo, ele normalmente não vem sozinho, né? Então, ele vem acompanhado. Por isso que faz tanto sentido que tem essa projeção que está sendo premeditada ali, porque existe uma combinação prévia na estrutura. Então, quando a pessoa vê blue, ela provavelmente vai pensar que vai vir algum nome depois para complementar. Agora, no intervalo de 184 a 256 milissegundos, eles, de fato, observaram que, quando comparados a contextos não combinatórios,
Uma negatividade centro-parietal foi eliciada para condições combinatórias após o início da pensação do substantivo-alvo, ou seja, car and blue car. Esse efeito corresponde à mesma janela temporal que Bemis e Buchanan encontraram evidências combinatórias. No entanto, a negatividade foi interpretada como um possível reflexo de propriedades semânticas, lexicais, a serem veiculadas aos elementos sintáticos básicos. Nesse caso, ele infere que os efeitos que ele encontrou ali, na verdade, são uma vinculação de um item lexical a uma posição estrutural vazia que já foi pré-gerado na janela anterior. Então, mesmo que inicialmente ele tenha falado que ele encontrou uma evidência combinatória, depois ele meio que fala que isso é uma vinculação de uma posição estrutural ali, que tem uma... Léo, se você está falando... Tá, seu microfone está desligado, tá? Ah, tá, beleza. Tem uma vinculação de uma posição vazia que ele está querendo preencher. E aí agora, sobre o N400. Neufeld vai falar que o N400 encontrado por eles parece contradizer o efeito clássico descrito por Utas e Federmeier, e aí eu usei esse de 2011, que associa o efeito ao processamento semântico com sensibilidade a efeitos de manipulação de expectativa ou anomalia, né? Que o tradicional é quando tem uma anomalia muito grande, o N400 aparece muito forte. Eles vão propor uma outra explicação que pode ser atrelado a dois aspectos: integração semântica ou memória semântica. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Sobre memória semântica. Eles vão explicar que esse processo envolve a ativação e a recuperação de representações lexicais ou conceituais da memória de longo prazo. Nesse contexto, seria esperado que os estímulos combinatórios e mais previsíveis, ou seja, car depois de blue, como eu falei, né? Se tem um adjetivo, provavelmente vai vir um substantivo depois. Eliciassem ondas menos negativas em oposição a estímulos que teriam um grau de imprevisibilidade maior, como car depois, com a não palavra, né, no caso. Porque ali seria uma situação anômala, e isso geraria um N400 muito forte. Só que não é isso que acontece. No caso, o que acontece é que as relações que são perfeitamente plausíveis, elas eliciaram o N400, e não as de não palavra. Ele vai dizer que esse efeito pode ser explicado pela maior complexidade semântica dos itens combinatórios, que exigem um processamento mais elaborado devido à complexidade de conexão. Então, no caso aqui, por exemplo, em combinações como blue car, blue pen, blue house, a noção de azul é associada aos objetos com suas características de cor, mas são diferentes tipos de azul, e se relacionam a diferentes tipos de objetos, que são atribuídos com base nessa memória do falante. Nesse caso, então, o contexto semântico motivaria a recuperação das informações mais específicas na memória semântica, e por isso ele atribui o efeito de N400 ali não a um caso de anomalia, mas sim ao reacesso e refinamento dessas informações que são mais complexas. Beleza. Já a integração semântica, ele vai dizer que, apesar de poder atribuir somente a esse refinamento, eles consideram que uma explicação mais produtiva é essa de integração. Isso quer dizer que as combinações que são as condições que são combinatórias, elas exigem mais esforço de integração. Então, em contraste aos estímulos não composicionais, somente os estímulos que possuem composicionalidade poderiam apresentar efeito de integração, porque itens do tipo de pseudo-palavra e não palavra não oferecem contexto semântico plausível para assimilar qualquer tipo de processamento.
Então, lista de palavra não tem contexto produtivo o suficiente, né, para construir uma representação semântica. Não existe uma forma de que essa expressão se combine para criar uma representação semântica coerente. Então, como a condição de composição se correta ali, né, no caso Blue Car, é a única que permite a formação de uma relação semântica, eles consideram que a resposta ao tipo de estímulo Blue Car permite integrar e eliciar esse componente de N400. Aqui também eu vou passar rapidinho, né, pelo que Flaw, Zeng e Westerland analisaram, que basicamente o que eu quero falar é que eles, de formas diferentes, eles encontraram ativação que foram atribuídas à composicionalidade por volta de 200 milissegundos, só que todos eles utilizaram a ordem do constituinte inversa, ou seja, não foi como Blue Car, mas sim como no português que seria carro azul, né? E assim, isso é muito bom para a gente, justamente pelo fato de que a gente analisou evidências também de composição em outras línguas que tinham ordem do constituinte parecido com o português, e a composição acontecia da mesma maneira. E isso foi importante para a gente ter uma confirmação ali de que fazia sentido. Acho que eu não vou falar sobre isso aqui, não. Beleza. Agora, sobre coerção. Existe um custo cognitivo associado à coerção? O processo de coerção acontece quando a gente combina um item de entidade que não corresponde, um item que deveria ser de entidade, mas desculpa. O processo de coerção ocorre quando o item que deveria ser de evento, ele na verdade é de entidade, e ele é transformado para virar de entidade e assim fazer sentido, né? E aí, isso, tecnicamente, falando assim, deveria ter um custo, né? Já que você está fazendo um processo a mais para interpretar uma frase ali. E, de fato, as evidências experimentais sugerem que o processo de coerção exige um custo cognitivo a mais, que essas evidências aconteceram tanto em tempo de leitura, como em evidências de psicolinguísticas, com eye tracking, e também em evidências de EEG. E MEG também, ou seja, em tudo, basicamente. Tá. Porque eu tô desconcentrado porque eu tô olhando para vocês falando. Aí eu tô me desconcentrando aqui. Desculpa. A gente comentou os cachorros e a gente está se perguntando como é que você consegue se concentrar com esses cachorros. Ou parece que é mais forte para nós do que é para você? Pode ser que seja. Eu já esqueci da existência deles, da vizinha aqui de trás, que tem, sei lá, uns 50 cachorros que eu não tenho o que fazer. Não, é que a gente está impressionada que você está conseguindo apresentar. E até a gente está ouvindo. Desculpa, Maida, continua. Não, de fato, eu não já esqueci da existência deles. Mas é porque eu tô meio... Não sei. Tô desconcentrada, eu acho. Porque eu acho que eu... Respire fundo e continua. A gente Tem muita coisa para falar. Tá entendendo? Tem muita coisa para falar e eu não sei qual é o limite do que eu tenho que falar ou não. Acho que é isso o ponto que tá me pegando. Não, neste momento não tem limite. A gente está aqui assim, te acompanhando. Agora, na defesa, tudo isso que você falou,
aí vai ser 10 minutos. Então você ainda tem um trabalhinho de síntese aí na frente. Mas agora a gente está assim, amarrado aqui, acompanhando seu raciocínio. Mas só que como a construção é estranha, meu raciocínio já não tá fazendo assim. Eu já não tô entendendo o que eu tô falando mais. Entendeu? Aí pode ser um sinal de você, né, assim, digerir de novo um pouco mais também. Porque eu acho que também você terminou, você fechou, né, a sua dissertação e agora você está retomando e tá digerindo, né, a coisa. Faz sentido. É, pode ser, pode ser. Eu acho que eu precisava mais de férias. Eu acho que também é só treino mesmo, né, Maida? Porque a gente fica muito focado. Tipo, você montou uma apresentação muito extensa. À medida que você vai se habituando àquilo ali, daqui a pouco você nem lê, você vai meio que automático. Então, você vai ver que na hora, você fala assim, 20 minutos acaba o tempo, né? 10, sempre passa, mas, né, enfim, você vai robotizado, quase, você nem respira. Sim, faz sentido, faz sentido. Eu acho que é isso. Acho que é um pouco de eu, como você falou, não ler e sim falar do que eu sei. Porque eu sei, só que eu acho que eu tô presa à leitura e aí parece que tá me embolando, não sei. Desculpa, gente, tá um desabafo, né, isso aqui. E tá gravando meu desabafo. Faz parte. Vambora que tudo dá certo. We've all been there. Sim. Tá. Eu não, acho que nisso daqui nem é tão relevante falar assim. Mas tá. Então, vou continuar falando, né? Como eu falei, existe um custo cognitivo associado à coerção. E aí, um aspecto interessante é sobre o componente AMF e a região VMPFC. Buchanan e McCurry usaram o MEG, né, para contrastar atividade associada à coerção e não coerção. E, no fim das contas, eles encontraram que a frase que tinha coerção não apresentou atividade em nenhuma área tipicamente linguística, mas modulou atividade no componente AMF. E esse componente está relacionado, né, essa região VMPFC, que, como eu tinha falado lá anteriormente, é uma região que está ligada à compreensão e à cognição social e que levanta essa hipótese de que esses significados escondidos, né, ocorrem nessa interface. E aí a gente chega nessa inferência pragmática, que conversa também com aquilo do Jackendorf. De Almeida, ele testou algumas hipóteses sobre o papel da coerção. No fim das contas, ele veio falar que não há evidências para coerção. Só que depois disso, Pickering, McCurry e Trexler, eles replicaram os experimentos de Almeida e reprovaram isso. Eles vão falar, na verdade, que não está certo e que frases de coerção, elas têm, sim, um processamento adicional. E, apesar disso, a gente julga que é possível que recursos extralinguísticos sejam utilizados como mecanismos atrelados ao efeito de coerção, mas eles não retiram a possibilidade de coerção, como de Almeida apresentou. Então, a gente de fato entende que pode haver uma visão mais abrangente, como de Deckendorf, que se encontra associada aos processos de ativação e type shifting de complemento, como o que Puszczajowski vai falar. E isso é cognitivamente mais custoso. E aí surge aquela questão. Então, quer dizer que pode existir grau de coerção? Quer dizer, uma coisa pode ser mais coerciva que outra? Então, no caso ali, se eu tenho serra, que é deverbal e ela já insere o sentido, serra de serrar madeira, ela é menos coerciva que uma que abre uma interpretação maior? E aí, de fato, isso não é verdade. Estudos ali de Kuperberg
e alguns outros também, fizeram um contraste entre o estudante começou a redação em que há somente uma interpretação dominante, que no caso é escrever a redação, e também, em contraste o diretor começou o roteiro, que ali teria múltiplas interpretações, como ler, revisar, examinar, escrever o roteiro, e não teve diferença. Isso quer dizer que não existe, tecnicamente, grau de coerção. A recuperação do verbo, do evento, pode ocorrer de maneira mais geral, mas ela não interfere no nosso processamento. Beleza. E aí, para deixar ainda mais evidente o quanto a coerção é interessante, é que vários estudos encontraram um custo, encontraram uma ativação no N400 associado a itens que exigiam o processo de coerção. E é isso. Agora, sobre o P600. Porque a gente falou do processo de coerção, que está associado ao N400, a gente falou da composicionalidade, e agora vamos falar do P600, né? O P600 ele é associado a efeitos de dificuldade no processamento sintático. E ele pode refletir mecanismos de monitoramento ou reanálise. Tá. Gente, desculpa, eu tô um pouco confusa, eu acho. Sério, eu não tô sabendo o que eu tô falando. Eu quero apagar o que eu já falei e quero refazer, porque parece que eu não sei o que eu tô falando. Tranquilo, pode ir. Tá. Então, agora eu vou mostrar como foram os experimentos. Beleza. O primeiro experimento que a gente fez, a primeira tentativa, né? O primeiro teste que a gente fez foi um experimento psicolinguístico de close e leitura automonitorada. As nossas hipóteses eram de que, para itens de material, como eles seriam mais transparentes, como eu expliquei, isso levaria a um processamento menos custoso e com tempos de leituras mais rápidos. Já para a função, seria exatamente o oposto. Como ele é mais difícil de se estabelecer, ele refletiria, né, um processamento mais custoso e tempos de leituras mais lentos. E aí, esse foi o design do que a gente fez, né? O participante via janela de madeira, agulha de crochê, assim, para não repetir o mesmo item que é fixo, o de madeira, no caso ali, ou de crochê. E aí ele tinha um experimento de leitura automonitorada, que ele ia clicando e passando, e um picture matching depois. E também, na segunda etapa do experimento, ele fez um linkage de aceitabilidade e um close, para poder a gente conseguir observar algumas... para conseguir já ter um início ali da normatização. De fato, nesse primeiro experimento que a gente fez, a gente encontrou diferenças para função e material. E os itens de função, eles tiveram 1.005 milissegundos, enquanto para material, 973 milissegundos. Ou seja, material, de fato, significativamente apresentou tempos de leitura mais rápidos, corroborando com a ideia que a gente já tinha. Então, em 2023, a gente rodou esse experimento, que ainda estava em um estado primário.
Ou seja, os estímulos eram menos controlados, tinha menos quantidade de estímulos, ainda estava em fase de muito teste. E o que a gente queria depois? Conseguir replicar esses bons resultados, só que agora mais refinados do que nesse primeiro experimento que a gente fez. Por isso, a gente começou a ajeitar a casa, e aí a gente fez um experimento normativo. Qual foi o design dessa vez? Qual foi o experimento? O julgamento semântico e um Likert de familiaridade. Nesse caso, a gente fez janela de madeira, agulha de crochê e acrescentamos uma não palavra, como estojo de jrá. E isso fez com que a gente conseguisse observar também como já começava a ser interpretado essa não palavra em relação aos outros itens. Esse aqui foi o design do experimento, né? Peneira e estátua para o fixo, e aí o participante via exatamente nesse grupinho. Peneira de areia, não palavra, material e um distrator. E aí, o que foi o julgamento semântico? O que foi o teste de julgamento semântico? A gente queria ter certeza de que os participantes estavam interpretando o sentido da combinação exatamente como a gente queria, ou seja, com as relações de função e de material. E para isso, a gente resolveu fazer um teste que fosse basicamente assim: o participante ele via a combinação. Eu não coloquei imagem, né? Poxa, deveria ter colocado. Vacilei. Tá. Ele ia ver a combinação, como, por exemplo, aqui, peneira de areia. Não, desculpa, peneira de areia. É uma peneira, aí um espaço para ele preencher areia. E aí ele poderia completar isso com algumas possibilidades. E essas possibilidades eram vou pegar a imagem e vou colocar aqui. Não precisa, né? Vou colocar. Então, ele tinha lá, peneira de areia é uma peneira, espaço, areia. Aí ele poderia clicar e interpretar como que é sobre, que contém, que está em nonar, que é feito de, que é feito para. E aí, com essas possibilidades... Mayra, posso só interromper, porque eu acho que só para fins também dos membros mais, né, assim, novos, fica muito parecido, né? Então, a primeira coisa que você mostrou era um teste de close. Ou seja, um teste de close é quando você pede realmente para a pessoa preencher, né, da cabeça dela. Então, você mostra, tipo, paneira de, e aí a pessoa preenche o que vem à mente dela. E aí você vai fazer medidas de porcentagem. Tipo, eu perguntei 30 pessoas, a peneira de 90% falou, sei lá, o que é muito comum? Peneira de quê? De farinha, coisa assim, e, né, 5% falou, né, areia, coisa assim. O que ela fez aqui é um teste de escolha, interpretação semântica forçada, né? Na verdade, você está forçando a pessoa a escolher entre algumas opções, só para ver que são coisas diferentes, né? Assim. Sim. Perfeito. Maravilhoso. Então, com esse teste, né, a gente conseguiu ter uma ideia de como estava a interpretação em relação aos itens que a gente estava querendo analisar. E aí, após a normação dos itens que a gente já tinha escolhido, feito uma filtragem, a gente chegou a essa porcentagem aqui, de 75% sendo muito óbvio de função para. Claro que ele ainda é manchado um pouco por outras categorias. Por quê? Não é 100% que as pessoas escolheram
de maneira unânime para sendo feito para, no caso de função. Então, ele tem uma certa tendência a ter alguma outra interpretação aqui, mas em sua maioria, ele é escolhido como feito para os itens, né, de forma geral. E aí eu até quero fazer aqui uma explicação do que o que contém, ele foi bem escolhido aqui, ó. Em geral, ele tinha uma certa... ele costumava, em vários itens, ser o segundo escolhido. Então, isso tem uma explicação. O caso de container e de parte D. Tanto para as relações atributivas como para as relações télicas, elas têm uma explicação do porquê o container também faz parte. E no caso aqui das atributivas, seria essa relação partonômica, ou de feito de, que é essa relação de que um item não é inteiramente composto ele não é inteiramente composto pelo material. Então, ele pode ser uma parte daquilo. E aí, nesse caso, isso dava muito forte numa relação que contém, no caso de ingredientes, como sopa de feijão, por exemplo, que é parte do ingrediente, né? E também em objetos como lençol de algodão, que não é feito inteiramente de algodão, mas tem partes de algodão. E no caso de container, o Puszczejowski, ele vai falar sobre isso, e ele vai falar que a função télica ali está diretamente ligada a essa ideia de hold, né? De conter. Então, garrafa de leite ali, por exemplo, é um recipiente que permite essa associação de guardar. E aí ele vai falar essa subcategoria de container, ele não também é pensada. Então, assim, não é estranho que as pessoas interpretem nesse sentido. Isso já tem uma motivação. E com o resultado do teste de Likert, que os participantes tiveram que dizer a frequência com que ouviam a combinação, a gente conseguiu criar ali uma análise de frequência interna, que a gente conseguiu mapear dentro da combinação qual a frequência daquele item ali. Então, por exemplo, a gente fez a possibilidade do participante verificar 4 itens relacionados a um fixo. Então, parafuso de madeira, serra de madeira, que é de função, e porta de madeira e janela de madeira, que é de material. Dentro dessas 4 possibilidades, a gente viu que, dentro da combinação, o item que estava mais próximo em frequência e em familiaridade era serra de madeira e janela de madeira. Então, a gente ali já excluiu o parafuso e porta. E isso trouxe muito mais uma uniformidade para a combinação. E a normatização foi para isso, né? E aí aqui, né, tem um esquema de como foi feito. Então, tinha 4 itens, a gente olhava o julgamento. Então, nesse caso aqui, estilete de bambu, as pessoas interpretaram na interpretação que não era a que a gente imaginava. Como era para função, eles interpretaram majoritariamente como feito de. Nesse caso, a gente não escolheu. Ou seja, então a gente tinha como opção serrote de bambu, que era feito para. Com isso, a gente olhou o teste de familiaridade e vimos que ele estava próximo tanto de um quanto do outro. Só que por que a gente não escolheu esse aqui que estava até mais próximo? Porque aí a gente olhou para o zip e depois para o número de letras e vimos que estava mais próximo do serrote. Então, essa foi A gente olhou para o zip. Olhamos para o zip da primeira palavra. Ah, da primeira palavra. Ah, tá. Esse slide, aliás, é ótimo, eu acho. Dá para a pessoa entender bem por que você fez esse teste normativo, eu acho. Sim, sim, sim.
E aí a gente analisou o zip, depois o número de letras e escolhemos essa combinação. Então, serrote e fruteira de bambu foram os itens, nesse caso aqui, para bambu. Beleza. E aí partimos com os itens normatizados e tudo certinho, bem definido. A gente partiu para o EEG. E aí, quais foram as perguntas motivadoras, né? Como diferentes relações temáticas influenciam o processamento? Em que momento fatores combinatórios se mostram no processamento? A preposição abre uma expectativa combinatória que tem uma atividade neurofisiológica própria ou que gera antecipação do processamento semântico-sintático constituinte seguinte? E aí a gente tem algumas hipóteses, principalmente no que se refere à terceira palavra, que foi o foco do nosso trabalho, né? Que a gente queria olhar o item fixo, que era o que fazia a combinação finalizar ali, concretizar, né? Então, as nossas hipóteses são, primeiro, processos combinatórios ocorrem de forma precoce, antecedendo o processo de integração semântica. Em relação à composicionalidade, esperamos encontrar uma onda eliciada por volta de 200 milissegundos na terceira palavra para material e função, com amplitudes maiores, mais negativas em relação a NPA. Então, nesse caso, função itens combinatórios, eles eliciariam amplitudes mais negativas por volta de 200 milissegundos aqui, né? Em relação a itens não combinatórios. Essa era a nossa primeira hipótese. Além disso, a gente esperava que nessa mesma janela, função eliciasse amplitudes com ondas mais negativas em comparação aos estímulos de MAT e NPA. Aqui tá errado. Devido aos processos cognitivos mais complexos e custosos, ou seja, era esperado então que função tivesse uma onda mais negativa aos 200 milissegundos que material e NPA. Em ordem seria assim: função, material no meio ainda eliciando uma onda e NPA não eliciando nenhuma onda, porque não era um processo combinatório aos 200 milissegundos. Já a nossa terceira hipótese é de que função, por exigir uma carga de processamento maior para estabelecer essa relação semântica e por ela engajar esse processo de correção, a nossa expectativa era de captar o componente N400 com uma onda mais negativa para função em comparação a material e não palavra, que refletiria esse processo de coerção ali e de relação semântica. Então, sendo NPA uma forma fonológica impossível, né, a gente esperava que não ia haver engajamento semântico, levando a amplitudes de N400 muito mais baixas e que não teria N400, na verdade. Mais positivas, né, no caso. Ainda também a gente falou sobre algumas hipóteses secundárias. Porque Neufeld, ele vai falar daqueles sinais precoces, de menos 50 a 100 milissegundos. E isso poderia indicar uma possível iminência de uma estrutura sintática. Então, a gente analisou isso também, porque como a gente tinha uma estrutura bem óbvia, como janela D pede um complemento, a gente pensou que isso poderia também trazer essa iminência de estrutura. Agora, para P600, para coerção, a gente de fato não esperava nenhum tipo de efeito, porque a gente já tinha visto que não existia evidência disso. Só que, em relação ao contexto de NPA, a gente pensou que poderia sim haver um processo de reanálise ali aos 600 milissegundos, justamente em confluência com o que Kim e Lai falaram, né, de que sentenças com não palavra eliciaram um P600. Posso só
comentar uma coisa, até para esclarecer para quem não está tão familiar? Volta aí nesse slide. Isso. Na verdade, eu gostei dessa imagem que você fez. Só que eu acho que poderia parecer que o ponto de início é no final da palavra e não no início dela. Só para você tomar cuidado. Como assim? Que essas medidas, elas são a partir do início dessa madeira e não a partir do final dela, né? Sim, é verdade, é verdade. Eu deveria ter colocado Então, aqui. a gente releva, mas para quem nunca viu, né, talvez pode Não, ficar nada confuso. a ver. Eu que errei. Eu errei mesmo. Não, não foi sem querer. Foi errado. Ou, Beleza. Então, para isso, a gente fez o EEG, né? Que foi feito em 39 pessoas. Depois da correção, ficaram 27 pessoas, sendo 20 mulheres, a média de 22 anos, destros e universitários. Foram ao todo 168 itens, sendo 42 para cada condição de material, de função de NPA e 42 distratores, que foram divididos em 4 blocos de 42 itens, né, randomizados. O tipo do experimento foi a leitura de palavra por palavra, com uma tarefa de picture matching para manter o engajamento. Seguindo aquela mesma lógica, né? Janela de madeira, agulha de crochê e estojo de não palavra. E aí ficou assim, né? Começou com uma cruz de fixação, seguido de um intervalo de 250 milissegundos, e aí 350 milissegundos na apresentação da primeira palavra, depois 250 milissegundos de intervalo, e assim por diante, até a imagem que ficou por 5 segundos, 500 mil milissegundos. 500 mil, desculpa, 5 mil. E aí, a conclusão em relação ao EEG. Sobre o M250, principalmente. Contrariando a nossa expectativa inicial, a gente não conseguiu dados relevantes para a diferença entre material e função. Ou seja, aquela ideia de que a função teria uma onda mais negativa do que material e não palavra, não se concretizou. No entanto, o que a gente de fato achou foi uma onda mais negativa. Isso. Não, desculpa. Não era negativa. Não era isso. Gente, desculpa. Eu me confundi porque eu estava olhando essa imagem aqui. Era essa aqui que é importante. Você ia falar, professora? eu acho que tem que começar por esse. Então, esse é o resultado de Neufeld, né? Que é maior negatividade. Isso. Talvez tenha que Não. separar esses gráficos para não confundir. Não, porque esse daqui foi o que a gente achou do... Ah, sim, de fato, tá certo. É porque esse daqui, na verdade, tá. é o de Neufeld. É o parietal. E esse aqui é o frontal. Isso. Eu inverti aqui. Tá. Não, tudo bem. Então, a gente encontrou... Tá. Calma aí, porque agora eu me confundi completamente. Tá, peraí. Então, a gente não achou diferença entre material e função, como vocês podem ver. Tá bem similar aqui, não tem diferença significativa. No entanto, a gente encontrou diferença entre material e não palavra. Entre itens combinatórios e não palavra. Isso é confluente com o que Neufeld encontrou, só que a gente encontrou um resultado diferente. Enquanto para a gente o resultado similar a ele, ou seja, com um efeito mais
positivo é, com efeito mais negativo para itens combinatórios foi mais frontal, para ele esse resultado foi mais parietal. E para a gente o efeito se inverteu. No parietal, o nosso resultado deu o oposto. O mais negativo foi para não palavra e o mais positivo foi para itens combinatórios. E aí a gente tem algumas considerações a fazer. Apesar da gente atribuir isso a um efeito de combinatoriedade também, porque teve essa diferença entre palavras reais e não palavras, tem algumas considerações. O tipo de estímulo que foi feito por Neufeld foi um fator, porque ele considerou um item com car se repetindo sempre no final. E a gente acabou não fazendo essa mesma comparação. E no nosso estímulo, a última palavra virava não palavra. Então, isso trouxe uma diferença na maneira que o tipo de estímulo, o tipo da tarefa foi. O tipo da tarefa, o tipo do experimento foi feito, né? Também a gente pode atribuir a um fator de não engajamento para não palavra, ou seja, simplesmente o participante ele desengaja e isso gera uma diferença ali entre palavras reais e não palavra. E sobre os eletrodos parietais, os resultados apresentaram um padrão inverso, né, com mais negatividade para não palavra, e essa diferença pode refletir uma distribuição do sinal compatível com um dipolo, ou indicar que as ondas parietais já estão influenciadas por um outro processo, possivelmente relacionado a esse desengajamento do processamento lexical. E aí teve essa negatividade. Também é possível que esse efeito seja causado pela tentativa de processar uma forma ortográfica impossível e, consequentemente, né, fonologicamente ilícita. Nesse caso, a gente esperaria um maior esforço cognitivo para a tentativa de processamento de um item não lexical ou uma maior positividade nas regiões frontais, indicando um aumento de atenção. E aí, então, tem essas considerações a fazer sobre o N250, apesar da gente considerar também que é um efeito... Teve um sucesso em relação ao efeito de combinatoriedade ali. Eu fiquei, licença, não sei se eu posso interromper. Mas Pode eu ia falar. perguntar sobre a referência que você usou é a mesma do que o cara usou? A Quem? referência no EG, no caso. É a mesma que o quê? Que o cara que você está comparando a resultado usou para encontrar os deles, os resultados dele. Porque quando você falou que Sim. foi o oposto, eu fiquei me perguntando se poderia ser alguma coisa da referência do EG. Que é uma ótima pergunta. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza não. Você sabe, Mayra? Não sei responder. Eu digo isso porque eu acho que o Léo tá mais antenado. Ele, com MMN, toda, assim, a depender de onde você bota, fica positivo o resultado. Não somente no MMN, uma vez eu li sobre isso também sobre o LAN, por exemplo. Você, dependendo de onde está a referência, você Maré, pode ter troca de hemisfério do efeito. Maré, tá dando eco. Peraí. Sem mutar seu microfone. Pode voltar do além. Não, eu tava falando que essa questão de polaridade não é só no MMN, uma vez eu li sobre isso também no efeito LAN, e dependendo da referência, pode ter diferença de polaridade, hemisfério, tem um monte de coisa. Mas foi por isso que eu perguntei. Mas pode seguir, perdão. Mas peraí, agora eu posso? É minha vez. Uma interpretação que a gente fez também, mas que Maida não mencionou, é de que poderia ser já uma influência P300 também. Lembra, verdade. Maida? Sim, eu não coloquei, é verdade. Porque você está processando um tipo de estímulo, né? O não palavra, ela é muito distinta
de palavras verdadeiras. Então, é como se a pessoa começa a detectar um padrão em que né, é muito incomum, né, que é a palavra não palavra, quer dizer, tinha muito mais estímulos que eram palavras. Então, é como se a pessoa vai começar a fazer aquela brincadeira de forma inconsciente. Provavelmente, né? Assim, de que, eu detectei, essa é diferente. Então, isso pode também gerar um tipo de componente, né? Que é marcada por essa positividade por volta de 300 milissegundos. Agora, eu vou ver aqui no estudo de reference. Eu lembro que quando eu fiz o Tem a mesma comportamental. referência. Tem a mesma referência. Ah, tá. É porque eu lembro que eu fiz o comportamental da Maide e eu tive esse efeito mesmo, assim. Às vezes, quando passava do D, tipo, casa, D, aí às vezes tinha uma quebra de expectativa quando via o ru. Aí eu não É, acho que talvez no do EG talvez acontecesse também. é. Mas isso, de fato, quando o Maida fala, né, que pode ser um dipolo, né, digamos assim, é isso que ela está de fato dizendo, a depender onde você escolhe a referência, a distribuição do que é negativo e positivo, ele vai se deslocando, né, digamos assim. Não sei se dá para entender, mas seria essa a ideia, né? Mas eu achei excelente a sua sugestão, mas eu acho que não é diferente, não. Tá, tranquilo. Sobre o N400, então, novamente, contrariando a nossa expectativa, não teve diferença entre material e função, mas teve novamente diferença entre palavras reais e não palavras, né? Então, eu vou explicar alguns motivos pelos quais a gente supôs que isso aconteceu, né? O primeiro motivo é que o fator de coerção pode meio que ter ocorrido nas duas condições e não somente na de função. Ou seja, o custo de processamento coercitivo não estaria atrelado ao custo de selecionar múltiplas interpretações, como eu tinha falado. Então, o fator determinante nesse caso não seria a quantidade de leituras disponíveis interpretáveis, porque tecnicamente função seria muito mais diverso que material, como a gente já tinha conversado antes, né? Mas sim que essa representação semântica seja satisfeita, independente do caminho para essa realização. Então, ali, o enriquecimento semântico parece implicar que a interpretação da frase está mais sujeita a efeitos de processo de contexto, de conhecimento de mundo e da intenção do falante para ser compreendida. Então, ali no caso, se as duas têm coerção, o que vai resolver o efeito delas ali vai ser depois no contexto. E o processamento é igual para as duas. Então, as duas têm um efeito de N400, basicamente. A outra possibilidade seria que material não tivesse um efeito de coerção, como junto com função, mas sim que ele pode ter iniciado um N400, porque ele estaria atrelado àquela questão que Neufeld já tinha falado da memória semântica. Então, assim como o azul de Blue Car não é o mesmo azul em todos os contextos, dependendo da experiência de quem ouve, né? Isso pode indicar também que essa recuperação de informações mais específicas na memória semântica pode acontecer para material. Então, armário de madeira não é a mesma interpretação que caixa de madeira ou para escultura de madeira, e isso poderia levar a algum tipo de efeito de N400 ali. Eu não chamaria de efeito de N400, mas de que isso engaja, né? Engajamento com N400, desculpa. Toda hora Engajamento. eu falo Porque um efeito é como se efeito. você tivesse, né, forçado né, assim, algum processamento diferenciado. Não fez. Desculpa. Posso fazer só uma pergunta também? Vocês sabem se vocês usaram mais ou menos distratores também que os outros estudos?
Porque sabe que eu tô me perguntando, que é algo que eu me pergunto, na verdade, com frequência, se o que a gente vê nesses estudos não é mais um efeito experimental do que um efeito do processamento natural da linguagem. Então, do tipo assim, você ficar colocando esses estímulos para os participantes no experimento, você está meio que forçando, entre aspas, um processamento. E aí parece que existe um efeito maior relacionado a um determinado processo, e não existe, né? Não, naturalmente não existiria. E aí, isso ser uma possibilidade de porque, de repente, no seu experimento ficou é, menos transparente, no caso, se teve mais distrator, você sabe se teve mais distrator? Ou se, ou Eu se- não, eu acho que, na verdade, eu não estou me lembrando, por exemplo, de Neufeld falando de distrator especificamente. Eu sei que ele usou. Você lembra, Maré, dele falando de distrator? Não, eu acho que assim, a pergunta de Léo é pertinente no sentido de que, numa situação real, por exemplo, você pode ter contexto que vá facilitar o processamento de determinado, né, o que existe. A realidade sempre é mais complexa do que, né, você está uma situação. Outras coisas vão influenciando, né? Assim. Agora, se tem a ver nesse estudo especificamente da Mayra, se tem a ver com os distratores, eu acho que não, porque eu acho que ele está misturado o suficiente semanticamente. Não é que a pessoa está reconhecendo assim, ali, lá, ela de novo fazendo, Então, mas mostrando um meu ponto é estímulo. esse. Não, é assim, mas eu acho que no caso dela, do aspecto semântico, não. O que pode sim influenciar, obviamente, é que você está sempre processando a mesma estrutura, né? Que isso não é uma situação natural. Tipo, você estou só processando, né, assim, estrutura, nome e PP, né, digamos assim, o tempo inteiro. Mas isso não tem como você contornar, assim, porque não tem como você diluir isso com um distrator que vá disfarçar isso, entendeu? Mas a minha questão não é essa. A minha questão. Você pode mutar, Maria, pra gente não ser xingado? Ou... A minha questão, na verdade, é o contrário, é ter ficado tão bem disfarçado o processo em si, que foi processado de forma mais, digamos assim, natural. E que, na verdade, naturalmente processando esses diferentes tipos essa questão de coerção, por exemplo, isso não seja algo que naturalmente as pessoas tenham de fato maior, precisem de uma maior ativação neuronal para fazer. Entendeu? Por isso que eu me perguntei se tem diferença, porque aí o Pedro fala, tô acusando 70 anos de pesquisa. Sim, eu faço isso o tempo todo, porque eu nunca sei se o que a gente está vendo é um efeito experimental ou não. Porque a gente meio que está forçando um processamento linguístico aprofundado daqueles estímulos ali nos experimentos. Então, na verdade, eu não estou dizendo que a Maida fez algo errado que levou a não encontrar um efeito. Eu estou dizendo que, na verdade, os outros estudos podem ter encontrado um efeito que no dia a dia não ocorreria, não só por facilitação, mas porque esse processo naturalmente não requer, de fato, um engajamento muito maior. Aí, Léo, a gente nunca vai sair do lugar, né? Tipo, que Eu não nem sei primeiro eu ver a se. galinha, porque Não, mas eu acho que ele está dizendo, na verdade, é algo que Maida também já falou, né? Eu acho que Maida falou isso, que quando você falou de coerção. Não sei se você está lembrado, Maida parece assim, tipo, eu não sei mais o que eu falei. Eu, eu me abstenho, não sei. Você não se abstém? Não, porque quando ela resenhou os estudos de coerção, na verdade, geralmente eles acabam não encontrando, né, efeito cognitivo, ou de forma muito variada, né? Então, pode ser verdade o que Léo está dizendo, que de fato é um tipo de processo que não incorre em um gasto visível, né? Só o fato de você não ter encontrado o efeito dele não quer dizer que ela não existe, né? Também. E também outra coisa, eu acho que o fato de ela não ter encontrado efeito mostra o qual bem ela conseguiu, de certa forma, controlar as características lexicais dos estímulos dela.
E aí, perante essas diferenças lexicais que você às vezes pode ter, né, por exemplo, de frequência, etc., aí o efeito de coerção é feito talvez muito pífio, muito tão sutil que você não encontra. Eu acho que Pedro queria falar e Eliandra também. Não, porque à medida que você foi falando, eu fui, acho que, resolvendo minha dúvida, porque eu fiquei pensando assim, se isso também não seria pífio, mas aí eu fiquei pensando também, se fosse, mesmo que fosse uma diferença pequena, se ela tivesse acontecendo, a gente deveria vê-la, mesmo que fosse pequena, mas porque como o valor do P, ele também é moldável pela quantidade de participantes, né, da pesquisa que tem um efeito, por exemplo, algum efeito específico, então deveria ter ficado significativa a diferença, mesmo que pequena. Então eu não sei se o que o Léo está Não, comentando isso sobre. daí você está supondo que o EEG, ele mede a menor possível atividade neuronal, né? Assim, Pois é, eu também discordo, Pedro. tudo bem, mas o negócio mede em microvolts, menos que isso vai ser em nanovolt. Aí eu E acho que é se? meio. Porque é algo que a gente faz com muita naturalidade, muito rotineiramente. A gente está entrando na frente da Eliandra. Vamos ouvir a Eliandra. O que eu queria observar, eu acho que assim, se eu entendi o que o Léo estava falando, eu acho que a gente tem que levar em consideração que qualquer experimento é uma situação artificial. Então, a gente pode até se aproximar de uma situação real, mas a gente está criando um ambiente artificial, a pessoa está sendo monitorada, então tem todas essas questões. Então, acho que naturalmente já é diferente, porque a gente cria um ambiente artificial. Em relação a essa questão de não ter aparecido, eu não me lembro de quem é essa frase, mas o Marcos ele fala muito isso. A ausência de. Até anotei para não confundir a ordem das coisas, que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Evidência de ausência, né? É, É um passo da pesquisa. então, tudo que a gente encontra é bem-vindo, né? Nos conta alguma coisa, né, nos dados. Então, era só esses dois detalhezinhos que eu queria falar. Eu odeio Sim. essa frase do fundo do meu coração, porque ao mesmo tempo que ela é boa, ela também é muito ruim, porque aí se a gente parte do pressuposto de que a ausência de evidência não é evidência da ausência, a gente vai supor que tudo existe, só não foi encontrado ainda. Aí eu não sou Mas muito o fã. P, eu Eu já entendo. entendo de onde ela vem. Eu entendo onde ela vem. Eu só não gosto das implicações dela. Quando a gente pensa no trabalho que se tem para responder uma pergunta em 2 ou 4 anos, né? Mas acho que uma coisa que acalma o coração, porque uma vez eu entrei em crise existencial nesse aspecto, né? Então, para a Maida, que vai depender agora também, é a gente pensar que é o que se tem. Nesse momento é o que se trouxe. E, por exemplo, uma Mas dificuldade. Ai, não, não, peraí, cuidado, aquela, para não gerar um trauma aqui que não tenha nem cura mais. É da gente pensar que muitas vezes a gente não tem, né? Mas daí você trouxe alguns estudos preliminares, até mesmo dos efeitos que vocês estavam investigando, mas de que, obviamente, é algo que não foi realizado. Então, é difícil, às vezes, foi uma dificuldade que eu tive muito grande na pesquisa, era encontrar um parâmetro do que deu errado. Porque se a pessoa não reporta, às vezes, algo que não foi, não teve feito, não foi encontrado, qual é o nosso ponto de partida? E isso gera muito tempo, isso gasta muito tempo. Então, acho que dá uma acalmada no coração saber que fez o que deu para ser feito num tempo que dava para ser executado também. Vai, Maré. E é que, na verdade, no nosso caso ainda, o trabalho ele é um grande retalho. Tipo, ele é uma colcha de retalhos, porque não tem evidência disso que a gente está estudando. Então, a gente está baseando numa possibilidade, numa comparação, assim, fazendo analogias, por exemplo, o efeito de coerção. Não é de fato algo que acontece com esse tipo de estrutura, não tem evidência disso. Então a gente está supondo com base em uma inferência ali, né, analisando os contextos e tal,
para tentar mapear uma situação paralela, porque simplesmente a gente não encontrou nada que fosse explicitamente relacionado ao nosso fenômeno, né, Maré? Então, Eu acho que você está esquecendo, e a gente só tem mais 7 minutos, que essa novela, ela é de altos e baixos, e ela ainda tem um desfecho. Que ela, tipo, Maia tá assim, levando todo mundo assim, É, é um drama. E aí vamos ver o que que ainda não, vem. porque a Ainda reportagem. não terminou a história. A É gente isso que eu tô sempre falando. fica muito nisso, do resultado. Vamos entregar, vamos achar significância, mas não achar também o resultado. E como você está falando, tipo, ok, Totalmente. de retalho, né? E a gente pega, a gente está sempre muito envolvido com as referências que foram publicadas com os relevantes, porque a partir disso a gente cria nossas datas. Mas acho que traz uma paz também se mostrar, olha, não tinha sido executado, então a gente não sabia nenhum caminho a se tomar. E encontramos isso. E aí, Maida, como nosso tempo está curto, assim, de sugestão, uma coisa que eu aprendi lá no Lapicê com o Alex, tá? E que eu fui vendo, assim, né, sempre a formação contínua, mas eu falei, eu acho que eu não sabia montar slide. Não que eu saiba hoje, né? A gente vai aprendendo. Mas o que ele foi mostrando que eu achei muito válido, e claro, para a defesa talvez não se aplique tanto, mas acho que é válido para todos que estão aqui, porque para mim valeu muito é você ir direcionando e, se puder, tentar diminuir um pouco a quantidade de texto que você até falou, que estava acabando lendo muito, e direcionar. Olha, partimos desse sim, o que estava executado. A nossa pergunta surgiu disso, porque não tinha sido feita. Aqui que a gente se encaixa, e aí você tentar direcionar mais por evidência, se der para botar gráfico ou não também, do que te levou a pesquisar esse tema, que eu achei que realmente ficou muito melhor na minha apresentação e que eu tento fazer isso dessa forma, melhor conduzido para a pessoa acompanhar o trabalho, como foi uhum. executado. Não sei se é viável para uma defesa, mas serve para a galera em geral. Certamente é uma ótima dica. Eu sempre, quando eu estou montando slide, eu sempre esqueço que eu sou melhor falando, improvisando do que lendo. E aí eu acabo, não sei, eu fiquei muito confusa e aí gerou essa apresentação meio ruim, bem ruim, mas eu tô feliz que vocês estão entendendo. Eu acho que de alguma maneira foi ótimo para me fazer melhorar. É que é longo, né? Não é que tá ruim, é que é muito longo. São 2 anos aí investigando alguma coisa, então são muitas informações, mas talvez conseguir filtrar. Quando a Maria falou, por exemplo, do exemplo do teu teste, porque fica mais fácil das pessoas que talvez ali estejam assistindo, né? Talvez da área, lógico que não, quem estiver na tua banca avaliando, não, mas para a pessoa entender como que foi ali o protocolo, você botar a imagem ali, o dedinho, quando se apertando, enfim. Sim. Eu acho também que quando a gente escreve a dissertação, tudo que a gente está escrevendo é importante. E aí, quando você tem que fazer uma apresentação resumida, qual é o grau de importância? É um pouco difícil delimitar, porque parece que tudo que eu escrevi teve uma cadência. E aí, o que eu tiro? Se eu tirar isso aqui, nossa, mas aí já perdeu o sentido. E agora? Como é que eu vou fazer? Aí gera uma confusão mental, entendeu? Quer Talvez fazer várias filtragens, né? Mas eu queria que Maida terminasse só Tá bom, vou terminar. porque não terminou ainda e o tempo tá Sim, acabando. sim. Vai acabar, rapidinho. Eliandra, depois você fala, rapidinho. E aí, então, ainda sobre o N400, isso pode ser também um efeito de pós-processamento. Então, embora material e função apresente estruturas teoricamente completamente diferentes, né, de quando você faz a interpretação semântica delas, nos resultados, essas relações não parecem acarretar custo de processamento ali online distintos. Mas a gente arrisca dizer que é uma possibilidade de material apresentar algum tipo de respostas mais direta e transparente, que pode estar relacionada a um fenômeno de um efeito de pós-processamento, que pode ser refletido em medidas de leitura auto-monitorada, por exemplo, como a gente tinha feito naquele teste anterior, ou possivelmente associado a uma interpretação metacognitiva. Ou seja, é possível que os efeitos interpretativos possam ser detectados pelo objetivo cognitivo da tarefa, dependendo da metodologia que foi empregada e tal.
Nesse caso, em um contexto experimental que exige um julgamento explícito, por exemplo, ali de picture matching, são engajados processos metacognitivos e estratégicos. E isso pode surgir efeito que indica um custo maior para a função em determinada tarefa. Então, pode ser que os efeitos não sejam captados de maneira online ali no EEG, porque pode ser um efeito mais de pós-processamento, que necessita de um engajamento estratégico, ou metacognitivo, ou contextual, etc. Só para dizer também aqui que, ainda sobre a falta de contraste entre material e função, a gente pensa também que a localização e a baixa precisão espacial do EEG pode ser um fator, porque, embora o EEG tenha alta resolução temporal e tenha sido capaz de captar uma onda eliciada do N400 para efeitos de coerção, por exemplo, a sua pressão espacial é significativamente limitada, e o MEG poderia possibilitar que a gente apresentasse, que a gente conseguisse captar efeitos de localização. Por quê? Como o Flick achou, a diferença não foi temporal, a diferença foi de localização. Ele achou efeitos para itens de relação temática no LPTL, e os outros itens foram no LATL. Então, talvez ali o efeito, apesar de ter um efeito temporal similar, talvez a localização seja distinta. E foi algo que a gente, nesse trabalho especificamente, não focamos, né? E também o EEG não permite essa precisão temporal, essa precisão espacial tão evidente. E isso poderia causar alguma diferença. E a última possibilidade ali no caso da falta de contraste é que pode ser o óbvio, não tem diferença entre as condições. E aí, para isso, a gente teria que fazer novos estudos e tal, ou avaliar outros tipos de combinação para ter mais certeza sobre isso. Só para passar, né, sobre o P600, a gente achou um efeito de P600 para não palavra, como a gente já tinha falado, e esse P600 ele pode refletir uma tentativa de integração ou de reanálise, quando deparado com uma sequência lexical impossível, sugerindo que há um esforço cognitivo para atribuir sentidos a essa combinação. Nesse caso, a dificuldade de processamento está atrelada a um mecanismo de tentativa de reparo estrutural por conta desses itens que são não palavras impossíveis, né? É justamente também o que Kim vai falar aqui, que ela achou esse P600 exatamente aqui para não palavra, ó. E é muito parecido com a onda que a gente encontrou. Então, aqui, palavras, né? Aqui, controle, né? Que é a palavra, teve a onda aqui mais para cima, exatamente como a gente. Já o P600, pum, lá embaixo, exatamente aqui. Então, a gente encontrou isso, o mesmo efeito. E aí, por fim, a tentativa final, eu coloquei aqui, que foi a tentativa da gente tentar, por algum milagre, achar e replicar aquele efeito que a gente tinha encontrado lá no início, de que havia uma diferença, sim, entre material e função. E aí, por isso... Olha como vende o peixe, hein, Maida? Não foi uma tentativa final, foi assim, uma maneira que você teve de entender, né, melhor o processo cognitivo, né? A Eu sei Maria aqui, que ó. você está falando para público interno, em que todo mundo tá, né, assim, companheiro, mas só pra gente, né, assim. Sim. É porque, lembra, quando eu estava falando ali, que poderia ser um efeito de pós-processamento atrelado à utilização de outras estratégias cognitivas e tal. E a leitura auto-monitorada poderia permitir a gente observar esse tipo de construção. Então, assim, é claro que quando a gente vai analisando, isso gera uma desesperança, né? Porque a nossa hipótese era uma. Então, quando a gente não vai concretizando, isso vai gerando uma sensação. Só que quando a gente para pensar, as coisas têm sentido, né? E a gente pensou, talvez faça sentido que seja um efeito de pós-processamento, ou de um processamento mais tardio, ou que possa ser captado de outras formas. E aí a gente fez uma leitura auto-monitorada, aí aqui repete, né? O design experimental é o mesmo, né? Aquele que eu já tinha mostrado antes, com a lista A e a lista B.
que o participante viu isso ali, o material, o distrator, a função e a não palavra. E aí, finalmente, a gente encontrou diferença entre material e função. Então, quando a gente fez a análise aqui estatística, a gente observou, né, que na terceira palavra, como madeira, aqui em armário de madeira, o tempo de leitura para função foi mais custoso, foi maior do que para material. E a gente fez duas análises para ter certeza de que estava correto, e nas duas análises isso indicou, sim, uma diferença significativa entre elas. E aí, isso de fato corrobora com a nossa hipótese de que há uma tendência a um processamento mais tardio, né, mais rápido para material, e a gente atribui esse efeito às características semânticas e estruturais que facilitam essa interpretação e associação da combinação. Discutido também com que a gente, em congruência com o que a gente falou, né? Mas a gente também suspeita que esses efeitos não foram captados pelo EEG, porque apesar da leitura automonitorada ser um método online, ele captura reflexos que podem ser associados a esse pós-processamento. Isso significa também que, além dos processos linguísticos, ela pode refletir a utilização de mecanismos cognitivos mais amplos, com a utilização de recursos mais estratégicos e conscientes. Outra reflexão é que a influência da tarefa pode estar atrelada também a esse resultado que a gente encontrou. E há uma necessidade, né, de fazer uma análise mais precisa e mais custosa do significado da combinação para... Opa, desculpa. Ah, sim, entendi. Desculpa, tava um pouco confusa. E nesse caso, por conta da tarefa, a pessoa tem a necessidade de fazer uma análise desse significado, ou seja, ela se pergunta, né? Essa imagem representa a frase? Então, isso poderia falar que tem um efeito de tarefa também ali. Mas, no fim das contas, de fato, a gente conseguiu replicar agora utilizando os mesmos itens do EEG, ou seja, itens ultra controlados, que a gente fez toda uma normatização, e a gente encontrou, sim, uma diferença entre função e material na leitura automonitorada. E essa é a conclusão do trabalho, gente. É isso. Ou seja, é muita coisa. Eu tenho que melhorar muita coisa como eu vou construir a minha história, porque eu preciso definir melhor, mas eu estou muito feliz com muita coisa que a gente conseguiu fazer, né, Maré? Sim, eu acho que o que a Olivia falou, né, que falta ainda que fazer aquela filtragem, pensar um pouquinho na narrativa que você quer contar, né? Usar mais imagens, abusar da Maida, imagem. assim, Oi, Léo. a apresentação ficou excelente, ficou super didática, mas assim, que eu vou falar a mesma coisa que a Olivia, mas assim, sendo um pouco direto, na sua parte da fundamentação teórica, que eu entendo que tem muitos pontos necessários, mas tem muita coisa lá que dá para você falar, tipo, no equivalente a uma linha. Porque a sua banca já vai ter lido a sua dissertação. E aí, o tchan da sua dissertação, mesmo de qualquer trabalho experimental, são os dados e os dados e o experimento, que é onde você é melhor você focar, até para quando você for apresentar a comunicação. Porque às vezes a gente acha, nossa, esse gráfico aqui eu vou falar ele em 20 segundos, eu não falo em 20 segundos. Show, Léo. 10. Eu me lembro, eu sei que a Leandra está levando a mão, eu vou dar a vez para ela. Mas assim, eu me lembro muito da história da Gabriela, que ela não está aqui agora, mas ela fez uma apresentação, aí toda vez me mandava, e essa parte tem que cortar. Mas tem que cortar. Assim, não, tem que cortar mais, porque ela, inclusive, ela tinha muito dado também. Assim, olha, isso é 2/3 da sua apresentação, você tem que falar do seu dado.
e da sua metodologia, né, talvez. E 10 minutinhos você vai falar, né, assim, da sua. E ela ficava assim, aí é assim, aí corta essa parte. E assim, possível. E a apresentação dela ficou assim, ficou 10, sabe? Então é muito aquele processo, é uma coisa que não vai de vez, não. É uma coisa que realmente você vai ter que digerir, filtrar, né, escolher e praticar mesmo, né, como a Olivia também falou, né? Sim, É. sim, sim. Não, Mas tá lá, o conteúdo tá lá. É só você agora podar o jardim, o né? conteúdo tá aqui, Maréia. Aí, quem mais quis falar? Desculpa. É só para complementar o que a Olivia e o Léo falaram sobre os slides. Se você sentir a necessidade de fazer um slide um pouquinho maior, com um pouco mais de conteúdo, eu sugiro que você vá revelando aos poucos. Porque quem está Hum, ganhando, legal, a gente vê um blocão, a gente não sabe nem por onde começar. A legal, gente legal. nas informações. Aí você vai revelando aos poucos a informação, evitando ao máximo, né, fazer um slide com muita informação, de repente é melhor fazer mais de um para falar sobre aquilo, mas se for meio que inevitável, sei lá, se está um pouquinho grande, aí você vai revelando aos poucos, que as pessoas conseguem acompanhar. Era só Legal. isso. Eu fecho com eles, com o Léo e com a Olivia. Perfeito. Gente, vocês são maravilhosos. Vocês estão me ajudando muito. É, acho que é um pouco disso de experiência e detalhes que você vai pegando aos poucos, assim. Mas eu tô feliz. Professora, seu microfone tá desligado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, eu tô desmutada agora, né? Tá. Mais alguém quer falar? Parece aquele ameaça, né? Mais alguém quer falar? Não tem mais Acho chance. que só desejar assim, falar parabéns para ela pela pesquisa, pela apresentação que foi muito didática e desejar uma boa hora na defesa, que com certeza ela vai arrasar. Ó, vocês têm que assistir, hein, gente? Minha defesa. Vai ser dia 24, 1 hora. Anotado. Tá certo, Vai Mayra. um Czinho em peso lá para bater nos avaliadores, caso critiquem você. Exatamente. É isso aí. É isso aí. 24/4, isso. Semana que vem. Semana que vem. Perfeito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho e pela participação aí de vocês me ajudarem e tal. Sempre é muito legal. Eu fico muito feliz de estar com vocês. Estou emotiva, estou quase chorando aqui. E é isso. Eu acho que a gente ainda vai se encontrar nesse feriadão, talvez na terça-feira, Mayra. Depois a gente vai se falar no WhatsApp. Aham, tranquilo. Tá certo. Ok. Eu não sei se você tinha planejado uma viagem, tipo, não, vou descansar antes da defesa, mas Tá bom. Maria da viagem para falar. Tá bom, então. Tchau, gente. Beijo. Obrigada a todo mundo. Tchau. Valeu, galera. Não, para gravar.